Bom, o porquê do nosso trabalho. Tá? Nossa gerente Mariliane já explicou que as situações de aprendizagem elas vêm na nossa linha de produção. Perfil profissional, desenho curricular, e ambos disponíveis no sistema de itinerários nacionais, e situações de aprendizagem, para uso em sala de aula. Quer dizer, a situação seja essa sala de aula presencial ou virtual. Eu sei porque a Fabiola me emprestou o manual com a metodologia para educação à distância, tá? E é usada a mesma expressão, situação de aprendizagem, tá? Para a forma de planejar uma situação desafiadora para os alunos de educação à distância, como também se faz num curso presencial. Tá? Então, essa questão da situação desafiadora, de uma situação de aprendizagem, ela faz algo que a Adriana já colocou quando ela falou de conhecer e ensinar. Tá. Um modelo mais tradicional de ensino, ele responde a um modelo mais tradicional de mercado de trabalho. Ou seja, transmissão de conhecimentos para quem vai precisar simplesmente conhecer certas coisas para poder trabalhar. Tá? E aprendizado de procedimentos para quem vai ter que seguir roteiros de trabalho. Tá? Só que o mercado já há muitos anos sinaliza que profissionais precisam não só se ater ao segmento de roteiros, precisam não só se ater ao segmento de procedimentos, mas precisam dar soluções a problemas, mesmo que esses problemas não sejam defeitos. Tá? A gente usa no cenário, isso aqui é muito bom a gente falar logo de cara, a definição da palavra problema. Tá? E aí então eu jogo a pergunta para vocês. Tá? Quem é que se arriscaria, tá, a falar em público para que todo mundo ouça, tá, o que disseram para vocês que é um problema do ponto de vista assim, empresa, ensino, aprendizagem, essas coisas? O que contaram para vocês que é problema? O que é um problema? Vamos lá. Eu sou muito falante, desculpa. Um problema é uma situação não esperada numa atividade ou processo. Mais alguma? Diga. Um desafio. O problema é um desafio, uma situação inesperada. Tá? Tá. Mais alguma? Uma oportunidade de melhoria. Uma oportunidade de melhoria. Tá. Mais alguém a partir da terceira bancada, por favor? Né? É uma sala cheia de Hermiones, né? Que a pessoa... Mas a gente não pode reduzir a expressão problema a significado defeito. Se a gente fosse ir para o glossário, nós teríamos que dizer que problema não é necessariamente um defeito. Tá? Problema é uma situação inesperada, é um desafio, é algo que precisa melhorar. É algo que está bom, mas pode melhorar. Tá? É algo que não se esperava e que aconteceu. Tá? É desafio no sentido de que não estava no script, não estava no roteiro, e aconteceu. Tá? A gente sabe que na vida real isso nunca ocorre. Né? Tudo sempre segue o procedimento, está do jeito que está na rotina padronizada. Está no POP, é só seguir o POP que o procedimento operacional padronizado, seguir o POP vai dar tudo certo. Né? Tá. Só que não. Então, não importa o nível, não importa se o cara é um engenheiro, se ele é um tecnólogo, se ele é um técnico, se ele é um operador qualificado, tá? Em um determinado momento ele vai precisar, deparando-se com algo inesperado, não previsto, tá? Que o incomoda
porque está fazendo com que o trabalho dele não flua, não aconteça, propor uma melhoria, ou propor uma correção, ou propor uma solução. O problema é tudo aquilo que requer uma solução por quem está diante do problema. Tá? Esse conceito a gente emprestou, como a Adriana já falou, do POSO. Está na nossa metodologia. Tá? Problema para nós é uma situação não prevista. Tá? Problema para nós é uma outra situação, uma situação que não estava prevista. Então, desenvolver competências profissionais para resolver problemas, tá, requer uma metodologia de ensino diferente daquelas que simplesmente passa conhecimento e segue rotinas. Tá? Essa é a ideia da metodologia Senai de educação profissional. E a gente consegue isso, primeiro, que é o que os comitês fazem, tá? Descrevendo perfis profissionais. Perfis profissionais baseados em competência. O perfil profissional deve descrever as competências que o egresso do nosso curso tem que ter, porque quem descreveu o perfil profissional é o mercado de trabalho que vai absorver esse nosso egresso. Então, se a gente tiver um distanciamento, tá, um estranhamento entre o aluno que a gente forma e o profissional que é demandado, nós vamos estar formando desempregados. Simples assim. Tá? Então, quando a gente faz, porque sempre se fez, assim que eu aprendi, tá? Puxa vida, não tem nada para fazer de novo nisso, tá? Nós vamos estar formando gente para o passado e não para a demanda presente e futura. Tá? Então, a gente começa definindo perfis profissionais, claro. E, em função dos perfis profissionais, se descrevem currículos. Currículos que permitam, naquilo que a Adriana explicou, num processo de gradualidade, pegar alguém que parte do não saber, tá, para colocá-lo numa condição de competente. Então, a ideia é um itinerário dentro do próprio curso, em que a pessoa vai adquirindo competências, tá, o tempo todo, de uma forma crescente, tanto em termos de dificuldade como em complexidade, até ter o perfil esperado para o egresso. Claro, sem experiência profissional. Todos nós sabemos disso, né? Ele sai cru, ele sai com um potencial, mas com o potencial inteiro para poder desenvolver aquilo conforme a sua experiência vai crescendo. Então, a efetiva utilização desses currículos requer 3 coisas. Proposição de desafios. Então, a primeira coisa, tá, e isso eu li muito claramente, tanto na metodologia Senai de Educação Profissional, como na metodologia de elaboração de cursos à distância, a gente deve desafiar o aluno. Tá? Todo o mote, todo o pontapé inicial de qualquer processo formativo é um desafio. Tá? Desafio incomoda, desafio desacomoda, desafio motiva. E quando o Nelson fala em desafio, uma das questões que a gente tem que ter bem em mente na hora que vocês forem analisar o perfil, o desenho curricular e elaborar o contexto de situação de aprendizagem, vocês não podem ter em mente que ele tem que respeitar assim, o nível de complexidade requerida pela capacidade, mas ele tem que ser possível. A gente percebe, às vezes, situações de aprendizagem, os desafios que são colocados para os alunos e que são impossíveis, inclusive, de serem respondidos e desenvolvidos pelo próprio professor. Então, é isso que a gente precisa entender. Em que medida eu consigo... Bom, se eu quero que o aluno chegue nesse nível aqui, e ele está aqui, que foi aquele esquema que eu desenhei, como é que eu faço ele sair de um nível menos complexo para um nível mais complexo para que a capacidade requerida seja efetivamente desenvolvida?
porque às vezes a gente percebe que o professor não consegue desenvolver e outras vezes o aluno não tem um estofo, não tem uma base conceitual, não tem uma base de prática suficiente para chegar lá. E aí o que a gente faz? A gente entende como pré-requisito e reprova o aluno, a gente avalia mal o aluno. O que a gente faz? Então, sempre entender que ela tem que ser difícil, complexa, mas ela tem que ser possível. Obrigada. Conforme o aluno está desafiado e está resolvendo o desafio, a intervenção do professor precisa ser mediadora. Tá? Tanto presencialmente quanto à distância. Tá? Então, a intervenção do professor sempre deve ser mediadora, no sentido em que ele não deve se considerar como o salvador da pátria, aquele cara que vai dar a resposta que o aluno está pedindo, e que também o aluno cresce mais quando isso não é feito. Ou seja, ao invés de dar respostas aos problemas encontrados, ele indica caminhos para que o aluno continue no desafio, mas pelo menos orientado. Então, não é largá-los à própria sorte, mediação não é isso. Tá? Fala assim, se vira que você não é quadrado, não é isso, mediação. Mediação é acompanhar, mas orientando. Até porque cada um vai ter uma orientação, requer uma orientação diferente. Né? E, por fim, avaliar as capacidades. Tá? Pode parecer óbvio isso, tá? Mas não é avaliar o que ele aprendeu. É avaliar a capacidade que ele desenvolveu. Capacidade como sendo o passo para a demonstração da competência. Então, é muito diferente, e o Perrenot escreve isso, é muito fácil avaliar conhecimento. Avaliar competência é um pouco mais difícil. Um pouquinho. Só um pouquinho. É muito fácil, e a gente pode ter isso numa prova, ver isso em várias provas. O que é paquímetro? Defina paquímetro. Definir paquímetro é ótimo, né? Mas aparece, né? O que é um paquímetro? Tá? E o cara pode responder, tá? Inclusive, instrumento metálico, com números gravados. Agora, eu preciso minimamente saber se o cara consegue tirar uma medida com aquele paquímetro. Então, é muito melhor ter um outro tipo de avaliação que permita ver se a capacidade de verificar uma medida, né, de tirar uma medida, de fazer uma medição, está garantida. Tá? Que é o que a gente sabe que está sendo feito, por isso que na reunião aqui do primeiro subsolo, né, com as provas do SAEP. Né. Por que todo ano se reúnem os professores para revisar as provas? Para poder filtrar esse tipo de coisa, para a gente cada vez mais avaliar a capacidade de escrita na matriz de referência. Melhorar essa construção do item para que ele deixe de avaliar conhecimentos por si e passe a avaliar sua aplicação em capacidades desenvolvidas. Então, a metodologia Senai de educação profissional prescreve o uso de situações de aprendizagem para planejar as atividades. Quais atividades? De aprendizagem. E quem aprende numa sala de aula são os alunos, então eu estou planejando a atividade da rapaziada, não a minha. A minha por consequência, mas o meu planejamento é da atividade de aprendizagem. Segundo, desenvolvimento das aulas. Se eu tiver uma boa descrição dos passos ou do caminho da aprendizagem, a minha atuação como docente, ao longo do desenvolvimento das aulas, fica facilitada, não importando se a aula é presencial ou à distância. E, por fim, organizar a avaliação dessas capacidades. O que eu avalio primeiro? O que eu avalio depois? Nível de complexidade. Como é que eu sei que o cara está crescendo? E como é que eu sei que ele fica sabendo que ele está crescendo? Que é importante, né? Porque a gente já ouviu de aluno,
Isso quando a gente não falou. Tirei 8,5, não sei como que eu tirei 8,5 naquela prova. Tá? Atire a primeira a pedra quem nunca, né? Tá? Nem sei como. Tá? Isso é muito triste. Porque se no dia seguinte tiver uma prova igualzinha, a nota não se repete. Porque não houve aprendizagem, houve um não sei o quê. Porque ninguém entendeu. A própria pessoa que fez a prova, não, né, que respondeu a prova, não sabe. Em outras palavras, é necessário que o docente elabore e utilize as situações de aprendizagem nas aulas que ele ministra. E é por isso, tá, que a gente passou a ter a situação de aprendizagem como sendo a terceira etapa da linha de produção de itinerários formativos. Perfil, desenho curricular se concretiza quando a gente tem situações de aprendizagem. Então, é esse o trabalho, tá, desta semana para nós aqui. Tá. Aqui ocorre o seguinte. A próxima vez que vocês estiverem em grupos, vocês vão acessar a versão 4 do itinerário da área de vocês. Polímero, construção naval, automotiva, madeira e imobiliário. Vão escolher um curso. Um curso técnico ou um curso de qualificação. Ou até um tecnólogo, se houver algum na sua área. Tá? E o grupo precisa estar em acordo com isso. Vamos trabalhar com esse curso aqui. Escolham um dos módulos. Básico, específico, 1, 2, 3, sei lá. Escolha uma unidade curricular. E vocês vão fazer uma situação de aprendizagem, tá, que seja abrangente para aquela unidade curricular. Uma única situação de aprendizagem para a unidade curricular inteira. Tá? Uma única situação de aprendizagem, ela pode ter várias atividades. Tá? E cada atividade, tá, ela pode ter um fim em si mesma ou ser a parte inicial da próxima atividade. Ou seja, pode ter um encadeamento ou não. Tá? Quem vai dizer isso para vocês, quem diz isso para nós, é o conjunto de capacidades daquela unidade curricular. Tá? Quanto menos a gente for com uma ideia pré-concebida do tipo, eu vou na unidade curricular de metrologia fazer uma situação de aprendizagem sobre... Não. Tá. Vamos trabalhar com metrologia, então vamos ver quais são as capacidades. O que o aluno tem que demonstrar, que tipo de desempenhos ele vai ter que realizar. Então, a partir daí, eu começo a pensar na situação de aprendizagem, no seu contexto, nas suas atividades. Se elas são independentes, se elas são parte de uma coisa maior, se uma é pré-requisito da outra. Nelson, a nossa experiência lá de Barcarena, no Pará, está sendo assim. A gente planeja um curso, né, ou habilitação técnica ou aprendizado, define todas a quantidade de situação. Agora a gente está pautando pela seguinte situação. Uma situação de aprendizagem, eu vou prospectar para uma turma de intelecto relativo médio, uma abaixo e uma alta. Você está entendendo? Numa situação de aprendizagem, eu tenho 3 hipóteses, porque se eu estou planejando, né, vai que a turma, né, quando o professor vê o perfil da turma, vê que ela é uma turma que tem um nível de escolaridade baixo. Aí eu não vou usar aquela teoricamente prevista como média, eu vou usar uma mais baixa. E se a turma for de pessoas que já têm um certo domínio, ela tem uma resposta mais alta, eu aplico uma mais alta. Isso é um nível de sofisticação que a gente não vai precisar fazer durante essa semana aqui. Tá? Veja, eles têm o plano A e têm o plano B. E tem o plano C. Um professor que entra em sala de aula sem o plano B, ele tem sérios problemas, né? Tá?
Então, isso daí é absolutamente normal. Eu lembro do meu professor de eletrônica digital, professor Brandassi, que ele entrava sempre com um plano B. Ele contou isso para nós, né? Ele falou assim, eu dou minha aula normalmente. Se alguém não entende, eu baixo, né, e dou uma simplificada na explicação, até todo mundo entender, e aí eu trago todo mundo para cima de novo. Né? Então, era uma estratégia dele. Pensar que o professor Brandassi é um engenheiro que na época não tinha formação pedagógica, então ele fazia isso instintivamente. Tá? Mas a gente precisa ter plano B, sim. E eles têm até plano C. Tá? Normalmente, isso não é difícil de se fazer. Basta você manipular os dados disponíveis para os alunos na situação de aprendizagem. É assim que vocês fazem, Isso, né? é. Tá. Ou seja, para alunos que têm uma maior dificuldade, vocês fornecem tudo como anexo da situação de aprendizagem. Tabelas, gráficos, fórmulas, desenhos, diagramas, datasheet do fabricante, catálogos, links de internet. Tá? Para alunos de um nível mais elevado, você fala assim, se vira. Né? Então, normalmente, a gente mexe nessa complexidade manipulando a entrega de informações. Tá? A situação de aprendizagem ela tem que ter o contexto completo, mas as informações elas podem estar explícitas, como anexo, ou elas podem estar indicadas ou sugeridas, para que a parte de pesquisa e de prospecção de informação seja parte da aprendizagem. Quem vai nos dizer isso, principalmente, são as capacidades, e principalmente as capacidades metodológicas, tá? Que serão muito mais exigentes conforme o técnico e tecnólogo, e serão bem menos exigentes conforme ele é da qualificação ou da aprendizagem. Tá? Mas é possível trabalhar com várias versões da mesma situação de aprendizagem só mexendo na lista de anexos. Fornecendo toda a informação ou omitindo parte dela, dizendo isto você calcule, isto você busque na tabela, isso você vai lá no site tal que tem. Né? Então, trabalhar com situação de aprendizagem é mudar o foco do trabalho pensando na maneira como o aluno vai trabalhar em sua sala de aula. Tá? A importância da situação de aprendizagem é exatamente essa, dar trabalho para o aluno. Tá? Então, a gente tem mais trabalho para planejar, mas, teoricamente, ao longo da aula, quem vai ter trabalho é o aluno, que é o importante, para que ele corra atrás de construir seu próprio conhecimento. Ou seja, aquela ideia construtivista em que o aluno constrói o conhecimento, ela é potencializada com o uso disto aqui, situação de aprendizagem. Tá? Não de outra forma. Então, e, olha, é uma coisa que tem que ser institucionalizada. Tá? Se tiver um professor que não siga isso na sua escola, tá? O aluno vai ter um desconforto, porque na sua aula é de um jeito, na aula do outro é de outro, na aula do outro é de outro jeito. Tá? Então, é preciso que seja uma postura institucional, que os professores elaborem situações de aprendizagem, que essas situações tragam desafios, tá? Promovam a mediação e cuja avaliação ali prescrita avalie as capacidades e não só os conhecimentos acumulados, tá? Para que a coisa ande, tá? Para que a coisa tenha esse sincronismo que tem que ter. Ok?